Olá, como vai? Sou Carlos Barroso com mais um debate de cena política. O metrô de Belo Horizonte, em 30 anos, expandiu, cresceu apenas 28 quilômetros. Portanto, menos de 1 quilômetro por ano. Segundo denúncia publicada pelo jornal Estado de Minas, de 2004 até agora, foram desviados cerca de 800 milhões de reais do trem metropolitano para outros projetos. A chuva deve piorar, principalmente em janeiro. Como prevenir a tragédia dos desabamentos? Apresento esses dados porque Cena Política vai abordar hoje os 5 eixos: urbanicidade, rodovias, impacto das chuvas, meio ambiente e alimento, debatidos pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, CREA Minas, e pela Ouvidoria Geral do Estado. Os debates ocorreram em 60 cidades, com um total de 1.200 propostas levantadas, com participação de aproximadamente 6.000 profissionais. Para esse programa, Cena Política convidou Jobson Andrade, engenheiro civil, presidente do CREA Minas, cursou Ecologia Urbana e Gerenciamento de Projetos. Trabalhou com projetos internacionais ligados à melhoria da qualidade de vida em vilas e favelas por meio de convênios entre organismos italianos, brasileiros e o Banco Mundial. Atuou ainda como secretário de obras do município de Betim. Ouvidora-geral adjunta do Estado, Mônica Coelho, advogada executiva nas áreas de saúde e jurídica, ex-procuradora-chefe da Procuradoria Jurídica da Imprensa Oficial do Estado e ex-assessora jurídica da Secretaria de Estado de Governo de Minas. Guilherme Ibrahim, repórter da Rádio CBN de Belo Horizonte, com passagem pela editoria de política do jornal O Tempo. Atualmente trabalha na cobertura de política e economia em Minas. Cobriu eleições presidenciais e as estaduais de 2008 e 2012. Um companheiro de rua aí na cobertura, não é, Ibrahim? Por algumas vezes. Vamos começar a falar, presidente, sobre o metrô, que é uma situação difícil para a cidade, pelo metrô que não cresceu, que não ampliou. E a gente tem essa notícia de desvio de 800 milhões de reais. Não são aqueles desvios igual estão acontecendo lá em São Paulo, estão sendo denunciados em São Paulo, que pelas administrações, tanto do PSD, do Kassab, como agora do PT, do Haddad, que tem aquelas denúncias de desvio, que são aqueles desvios mesmo, pelas denúncias para o bolso, né? Esses são desvios para outros projetos. Mas, de qualquer maneira, é um metrô que não sai do lugar e que o dinheiro que poderia estar favorecendo foram para os outros projetos. Como é que os engenheiros, como que foi esses debates abordaram esse sistema da urbanicidade e a questão do metrô? Pois é, os engenheiros, eles apresentam sugestões para soluções, eles qualificam essas sugestões, dizem o porquê, não é? Agora, obviamente que nós temos um Estado democrático, de direito, constituído, e temos um poder, né? Constituído, na realidade são 3 poderes, não é? Mas para entender como que o país funciona na realidade. É óbvio que quando um determinado jornal diz que esse recurso foi desviado do metrô, é um dispositivo que a administração pública tem. Foram números do CBTU, né? Que é a Companhia Brasileira de Trens Urbanos. De trens urbanos, né? Não é esse desvio propriamente dito que alguém pegou o dinheiro, não é isso. Não é isso. É porque a cada ano a gestão pública precisa de uma peça orçamentária por lei. O gestor público precisa planejar os seus gastos durante o ano nessa peça orçamentária, como um plano de contas contábil. E ali ele vai colocando a rubrica, aquela conta, e dizendo que ele vai gastar X para isso, Y para aquilo outro. Aprova-se isso na Casa Legislativa. Mas o gestor público ele pode, a cada ano, apesar de ter planejado colocar aquele recurso, transferir para outras coisas. Isso não é crime, né, que nós estamos dizendo. Agora, é uma pena, né, porque o metrô está aí há mais de 30 anos, sem de fato ter uma expansão à altura e à necessidade do cidadão metropolitano. Realmente
e pode dizer que é um metrô que anda a passo de caranguejo, né? E isso aí, a gente tem aí os órgãos públicos que um diz que é culpa do outro, que o outro que não houve projeto, que o governo federal poderia estar fazendo uma retenção desses recursos para não favorecer Minas Gerais, porque o eventual adversário da presidente Dilma seria o senador Aécio Neves. E como é que os engenheiros viram essa questão da urbanicidade, de sugestões para melhorar isso tudo aqui? Essa colocação não me parece muito de boa fé, né? Porque o que nós estamos falando é da vida das pessoas, de quem sai do trabalho, do desenvolvimento econômico, do desenvolvimento social. Então, se a lógica for essa lógica de contrapartida, de questão política, aí é dizer que os políticos estão fazendo das instituições fim para eles próprios. E aí não é o que interessa a ninguém, a sociedade tem que debater essa condição. Então, eu não acredito que seja isso. Agora, de qualquer forma, nós entendemos que o transporte sobre trilhos, né, a engenharia entende assim, até hoje é o único transporte inventado, né, criado pela engenharia, pelo homem, pela tecnologia, capaz de dar à população pontualidade, segurança e conforto. Não que uma outra modalidade não possa dar algum desses três itens, mas esse, com certeza, né, fornece isso. E é a solução das principais metrópoles do mundo, das principais cidades. Então, isso é indiscutível. O transporte de massa efetivo é sobre trilhos. Esse BRT que está para ser inaugurado, que naturalmente é sobre rodas, né? E ele pode ser interessante para ajudar a desenvolver, a enfrentar esse caos urbano da mobilidade urbana em Belo Horizonte? Veja bem, o BRT é um transporte, né, veicular sobre ônibus, e ele trará melhorias para a população que usa o ônibus diariamente. A tendência é ter um ônibus mais confortável, né? É ter um ônibus que tenha condição de trafegar com maior velocidade, porque ele terá menos barreiras, né? E eu diria que, sem dúvida, o BRT irá melhorar o transporte para quem anda de ônibus. Eu não acredito que melhore o trânsito, o tráfego de Belo Horizonte, do cidadão que usa o carro e daquele que está adquirindo o seu carro, sonho de toda a sua vida, e que tem ali o benefício da hora, que ele pensa que vai chegar numa determinada hora, né? Que ele é livre por conta do carro, e não é, porque ele não tem, de fato, o espaço livre para poder andar, o conforto, o ar-condicionado, o rádio, quer dizer, uma série de benefícios que ele pensa que ele tem. Agora, de qualquer forma, o cidadão, a classe média e outros, né, os profissionais que precisam do carro cotidianamente, eles não têm uma opção de um transporte público que tenha sequer o mínimo do conforto que o automóvel pode aportar a ele. Então, é muito difícil que ele deixe o automóvel e vá andar no ônibus, no BRT, como muito se acredita. Esse é o nosso pensamento. No entanto, reafirmo, melhora a condição de quem já anda de ônibus. Eu queria voltar no tema metrô rapidamente para a gente entender exatamente. A gente falou de um cenário de quase 30 anos, com o metrô caminhando a passos lentos no seu desenvolvimento e na sua expansão. Quando a gente pega esse tempo espaçado, o quanto a gente pode dizer que de fato foi uma ausência de projetos de qualidade ou projetos efetivos para que o metrô tivesse uma expansão satisfatória, que ele fosse talvez similar ou próximo do que é o metrô de São Paulo, que atravessa a cidade de ponta a ponta, o quanto é um peso de falta de projetos e o quanto é de falta de gestão e de investimento político e até de vontade política de quem comandou a cidade, o Estado, efetivamente nos últimos anos. Pois bem, em hipótese alguma, nós podemos atribuir o problema do atraso do metrô nos últimos 30 anos à falta de projetos. Primeiro que nós já tivemos projetos. Na década de 70, o GeoPorto os fez. Eles já caducaram, porque a tecnologia já avançou, as estruturas melhoraram e eles já não são mais execuíveis, porque são antigos. Mas existiam são projetos. Feitos, mas não são executados e caducam. Exatamente, caducam, porque a tecnologia muda, né? Ela avança a cada dia. Então, uma coisa que foi projetada há 30 anos atrás não é viável mais para hoje. Não são técnicas mais utilizadas, não são métodos, nem materiais. Né? Esse é o primeiro ponto. E outra coisa, para tudo nós precisamos de engenharia, de conhecimento e de projeto. Então, quando realmente nós queremos fazer, nós fazemos o projeto. Não se queria fazer os 12 estádios da Copa do Mundo? Eles foram feitos em projetos?
Então essa desculpa não é, de fato, essa justificativa, ela não é coerente e ela, de fato, não é verdadeira. O problema não é esse. O problema maior é uma liderança, é a falta de liderança em quem, de fato, detém o poder e detém a legalidade de executar, de dotar os órgãos e as instituições com o conhecimento, a engenharia necessária para contratar os projetos em primeiro momento, antes até dos projetos, para planejar o todo, contratar os projetos e depois fazer em função do tempo. Uma outra desculpa também que não é salutar é que é caro. Né? É caro, mas é para várias gerações, é para 50, é para 60, é para 70, tem que ser pago por todas as gerações. Né? E é muito mais importante para nós cidadãos a necessidade de fazer, não de dizer que é caro. Porque nós mesmos, né, quando queremos alguma coisa, a nossa casa própria, o veículo, que também são caros, o que é que nós fazemos? Nós planejamos para adquirir em função dos anos, ou por economia, ou por financiamento, mas isso não vai, porque é caro, nós nunca vamos comprar um carro, nós nunca vamos comprar uma casa. Nós planejamos para ter. Então, o gestor público e as instituições que nós pagamos para fazer esse trabalho, tem que fazer da mesma forma como fazemos na nossa casa. Planejar, projetar e, fundamentalmente, fazer, até mais do que fiscalizar. A burocracia também, por vezes, aparece no discurso do empresariado, quando vai encampar alguma proposta nesse sentido, de que as exigências que são feitas pelos órgãos competentes, sejam eles de regulação de meio ambiente ou os de operações urbanas nas cidades, que eles são, de fato, muito rigorosos e são, por vezes, muito burocráticos no tempo, na necessidade de se obter certidões variadas. Esse também é um aspecto que faz muita diferença, ou seja, o projeto, é difícil para quem é da iniciativa privada, por exemplo, propor um projeto a um governo, a uma prefeitura e incitar, de alguma forma, essa possibilidade de criar o metrô, de o metrô expandir. Olha, veja bem, o Brasil avançou muito em algumas legislações nos últimos anos. A segurança do trabalho foi fundamental. As legislações ambientais também. Então, nós não podemos entender que a legislação, quando ela veio, ela seja um problema. Ela não é. Né? A gestão da legislação, sim. Eu, que tenho a minha ação na classe empresarial, digo que o empresário não está preocupado em cumprir as leis, ele quer cumprir as leis. Ele acha salutar. Né? Mas ele quer também que todas as instituições façam o seu papel a tempo e a hora. O problema do empresário é que ele chega num órgão, aquele órgão passa para outro, que passa para outro, que passa para outro, quer dizer, é o problema da tramitação, né? Tira de uma gaveta e põe na outra. Então, o problema da burocracia não é a legislação. O empresário, ele quer cumprir, ele está preparado para isso, ele não tem problema com relação à legislação. Ele tem problema com a clareza, a objetividade, principalmente com o tempo que as coisas demoram, porque tempo para o empresário é dinheiro, ele tem recursos, ele tem salário a pagar, ele tem equipamentos, ele não pode ficar esperando ad eterno uma solução, um sim ou um não, ou um como fazer. Muito bem, Cena Política volta daqui a pouco com a continuidade desse debate. Até já. Cena Política de volta com o debate sobre sugestões para 5 eixos que foram debatidos pelo CREA Minas e pela Ouvidoria Geral do Estado. Eu acho muito interessante essa participação da Ouvidoria nesse projeto. Foram 60 cidades, foram 6.000 pessoas participando, e a Ouvidoria é aquela instituição, aquele órgão estático que fica lá recebendo
recebendo sugestões, reclamações principalmente, né? Isso. E agora a ouvidoria saiu lá da burocracia e foi buscar lá no meio do debate as sugestões e as críticas, naturalmente. Isso Por que mesmo. e como foi isso? Então, foi uma parceria muito interessante que a ouvidoria teve o privilégio de estabelecer com o CREA, porque veio ao encontro da terceira geração do choque de gestão proposto pelo governador Anastasia, que é a gestão para a cidadania. Então, o que significou isso? Nós, dentro do Estado, nos deslocamos para as 10 regiões de planejamento existentes pela Fundação João Pinheiro e fomos ouvir os cidadãos para estabelecermos as metas e as prioridades que eles, nas regiões em que se encontravam, pudessem nos dar. E o projeto com o CREA foi nesses moldes, uma vez que nós também fomos para as 12 regionais, né, do CREA, para podermos ouvir o que o cidadão tinha a dizer. Então, a Ouvidoria Geral do Estado saiu dessa função anteriormente que ela tinha, né, de estar mais aguardando a manifestação do cidadão. A gente viu que se a gente permanecesse onde nós estávamos, nós não iríamos evoluir. Então, foi muito importante, porque hoje em dia você vê que o cidadão, ele precisa de ser ouvido, ele quer ser ouvido e ele quer se manifestar. Inclusive, nós imaginamos que com as manifestações que tivemos na época da Copa das Confederações, nós imaginamos que a ouvidoria ela tem que se firmar como esse canal de interlocução entre o cidadão e o governo. Por quê? Porque a Ouvidoria Geral ela é uma secretaria cidadã. Ela não tem subordinação a nenhum outro órgão do Estado e ela é vinculada apenas ao governador. Então, nós temos essa autonomia administrativa, gerencial, para podermos receber as denúncias, as reclamações, as sugestões, os elogios também são bem-vindos, né? Durante essas manifestações de junho, a questão urbana foi uma constante. Também a questão da rodovia, até hoje, estão fechando rodovias aí, porque não funciona, o transporte precário e tudo mais. Tendo também nesse ciclo de debate sobre os desabamentos, que é uma tragédia anunciada todo janeiro, final de dezembro e fevereiro em Minas Gerais. O que o cidadão, as pessoas que participaram desses fóruns, cobraram mais, questionaram mais, perguntaram mais? A questão da mobilidade urbana é bem recorrente, né? A questão do deslocamento, a questão de saber qual o direito que é o mais importante, né? Se é o direito de se manifestar ou se é o direito de ir e vir. Porque hoje a gente não sabe o que é mais importante, né? Porque manifestar-se é direito de todos e é importante para nós construirmos políticas públicas que estejam voltadas para o cidadão. Então, sairmos também da questão de apenas recebermos as diretrizes. Nós também podemos participar, dando as nossas sugestões, mas tem que ter ordem, né? Na minha opinião, tem que ter ordem. E me parece que, pelo que a gente ouve conversando com o cidadão, principalmente quando a gente ouve reclamações distribuídas e mais concentradas aqui em Belo Horizonte, há dois aspectos que ele tem em relação à ouvidoria e ao Estado, me parece propriamente, como um todo, que é, primeiro, a morosidade. Ele não consegue ver a aplicabilidade daquilo que ele gostaria como demanda ágil na velocidade que ele quer e nem sempre a gente sabe que isso é possível. E outra é a eficiência, a eficácia daquilo que o Estado faz. E me parece que a ouvidoria resvala muito nesses dois aspectos. Como tornar, e se é possível tornar num curto prazo, a ouvidoria esse órgão que consegue ser um órgão captador desse anseio da sociedade e, ao mesmo tempo, conseguir apresentar resultados que aparecem a partir dessas demandas. Então, eu acho que cabe esclarecer aqui que a ouvidoria ela é um órgão que ela faz a interlocução com os demais órgãos do Estado. Então, nós não temos poder de apurar denúncias, de promovermos fiscalização ou aplicarmos multa, embora a lei que nos rege fala isso, mas eu digo que o ouvidor ele é um ministro das relações interiores. Por quê? Porque receber críticas, de um modo geral,
não é muito agradável. Então, nós recebemos as demandas e temos que chegar para os demais órgãos e falar assim, olha, isso aqui não está bom, isso aqui não está adequado, isso aqui está vulnerável, isso aqui pode ser melhorado. Então, nós temos que ter muito cuidado para fazermos essa aproximação. Agora, o que eu acho interessante é que, antes de eu trabalhar na ouvidoria, eu também não tinha um entendimento da grandiosidade, da grandeza que é o trabalho da ouvidoria. Às vezes a gente pensa o seguinte, eu vou fazer uma denúncia na ouvidoria, mas eu sei que não vai dar em nada, que eles não vão resolver nada e vai ficar lá, vai ser mais uma reclamação e não vai acontecer nada. Mas o que é interessante nós percebermos é que às vezes aquela demanda, ela não vai ser resolvida na hora, mas ela vai ser a mola propulsora para uma mudança gigante de procedimentos. Nós já tivemos isso na ouvidoria como exemplo. Então as pessoas começam timidamente, eu estou com dificuldade de resolver um problema em tal secretaria, e a gente começa a perceber que aquilo é recorrente. Então, com aquela manifestação que às vezes demorou para ser respondida, a gente consegue mudar todo um planejamento e um procedimento. Então eu entendo que a ouvidoria faz parte da evolução social mesmo. Nós temos que aprender a nos manifestarmos, a reclamarmos, a elogiarmos, porque dessa forma, contribuindo, a gente pode aprimorar o serviço público. O que não dá é para a gente deixar de falar acreditando que não vai dar em nada, porque senão a ouvidoria não tem sentido, né? E ela é um dos órgãos de controle social que o Estado tem. O Jobson, eu falei aqui da tragédia anunciada. Final de ano, janeiro, fevereiro, vem a chuva, vem os desabamentos, mortes, desabrigados. E um desses eixos discutidos, né, vamos chamar por esse fórum, né, esse fórum estadual, foi esse. E quais que são as soluções, as propostas discutidas e apresentadas? As soluções são diversas e são regionais, até porque esse é um eixo que foi uma encomenda direto do governador Anastasia, que queria, inclusive, potencializar o trabalho da Defesa Civil, nossa parceira nos encontros regionais, uma aliada de primeira hora. E é preciso identificar causas em cada local e também precisa identificar as soluções, né? Algumas são soluções de planejamento, outras de orientação, outras mesmo de mudança de legislação, mas muitas delas são obras. São obras. E cada local, a Defesa Civil, junto com os profissionais do CREA, eles mapearam essas questões, né? Em locais como na Zona da Mata, eu vi um grande trabalho sendo feito, né? Que já, inclusive, teve a condição de sensibilizar prefeitos da região de entorno a Ponte Nova, a entender que cada um tem que, de fato, controlar o fluxo de água dos afluentes do rio que passa em Ponte Nova, isso com bacias de detenção. Então eles podem se planejar para poder solicitar os recursos, projetar as barragens de detenção, para que isso num tempo possa de fato vir a resolver o problema que impacta lá em Ponte Nova, mas que na realidade nasce em diversos outros municípios de entorno, porque a bacia é grande. São soluções assim. Em Belo Horizonte e na metropolitana é um caso diferente, é um caso mesmo de impermeabilização em função dos anos, né? E agora o problema está configurado, a cidade é uma grande metrópole, toda ela é impermeabilizada, então nós temos que voltar atrás. Os engenheiros estão solicitando que as residências passem a ter dispositivos, né, de detenção da água durante as grandes chuvas, que nós possamos aprimorar a nossa lei exigindo mais permeabilidade no uso do solo. E é claro, alguns pontos que já são o ponto de maior impacto, esses não tem jeito, são grandes obras, como o caso lá de São Gabriel, da Cristiano Machado, depois do Minas Shopping, contenção, né? São obras de drenagem pesada, né? E aquele caso é um caso até interessante, porque muita gente pensa assim, a Cristiano Machado, ela inunda ali porque abrem-se as comportas da barragem da Pampulha, mas a barragem da Pampulha, como todo mundo pode ver, é visível, não tem comportas, né? Não existe comporta, ela é um vertedouro, né? É diferente
diretamente, né, o sistema que a água passa lá. O bem da verdade, o problema que acontece ali é um problema, de fato, de 2 canais que se encontram num ângulo que não é adequado. E, é claro, com a impermeabilização da região da Pampulha, da região noroeste, de Contagem, de Betim, no passar do tempo, o volume de água que chega no paramento da barragem é muito, mas muito superior àquele volume que foi projetado quando a barragem foi construída, porque não se imaginava um descontrole total da cidade, onde cada bairro vai sendo aprovado sem pensar, né, de fato, a questão da permeabilidade. Então, os bairros foram se multiplicando, foram sendo impermeabilizados e a água que passava, né, pelo solo, pelo chão, passam todo em cima da terra, caem nos canais, Ressaca, Sarandi e vão impactar a Cristiano Machado naquele ponto. Hoje seria o caso mais pesado, mais difícil aqui de Belo Horizonte? Ali nós precisamos de obras de drenagem, de alargamento, novamente, de mudar a configuração da chegada da água dos 2 canais. Ali é uma obra de porte, de drenagem urbana para, de fato, resolver. E veja bem, não é para resolver para agora, é pensar que a cidade continua crescendo. Então, para não acontecer daqui a 10, daqui a 20 anos, qualquer investimento que tem que ser feito, tem que pensar em toda a bacia e no uso dela nos próximos 10 ou 20. A não ser que, é claro, a gente volte atrás e comece a pegar essa bacia com que já está impermeabilizado, mudar o sistema de calçamento, colocar estrutura dentro das casas, exigir das empresas que estão nos distritos industriais também que tenham a mesma ação de detenção das águas pluviais. Então, quer dizer, é um conjunto de ações que a gente tem que pensar sempre no futuro. Não dá para a gente imaginar que nós vamos chegar lá na frente sem imaginar como. Planejamento é fundamental em tudo, senão nós não conseguimos fazer nada. E tudo que a gente faz hoje tem que destruir amanhã, porque não foi pensado para frente. Se não for planejado, naturalmente o futuro vai ser pior, né? Vai ser pior. Cena Política volta já já com o debate sobre esses pontos difíceis em Minas e em Belo Horizonte. Até já. De volta à cena política, debatendo os 5 eixos, pontos que têm de ser abordado no Estado. Com presença do presidente do CREA Minas, Jobson Andrade, da procuradora, da ouvidora, já foi procuradora, né? Hoje é ouvidora geral adjunta do Estado, Mônica Coelho, e o repórter jornalista Guilherme Ibrahim, da CBN. A gente terminou o último bloco falando que é necessário planejamento, que o planejamento não é feito a contento. Mas como fazer esse planejamento, como buscar um planejamento que dure, que seja duradouro, que mire o futuro? Pois é, a engenharia não sabe pensar nada sem planejamento, né? A engenharia, a tecnologia, o conhecimento humano, ele vem de um sonho, de uma observação, né? E isso se transforma em um plano que é conhecido, e esse plano vai sendo executado, né? Então, o Brasil sofre com a falta de planejamento, sofre com a falta de resposta à seguinte pergunta: como vai ser Belo Horizonte daqui a 20 anos? Como vai ser o Brasil daqui a 10? Como que será a nossa indústria, a nossa mineração? Quais são os planos para daqui a 10 anos? Isso precisa ser elaborado agora, né? Precisa ser elaborado, né? E isso tem que sobreviver a diversas gestões e conflitantes. Porque se isso não sobrevive à gestão, então o modelo de governança no país está equivocado. Porque a sociedade não vai aguentar o tempo todo esse faz, quebra, e o seu problema não está resolvido. Não está resolvido o seu problema de mobilidade, não está resolvido o seu problema de saneamento, não está resolvido o seu problema de meio ambiente. Então nós precisamos que os problemas tenham solução. E aí os engenheiros
tem atentado muito para isso. Todo mundo, principalmente aqui na metropolitana, estão pedindo exatamente esses planos diretores. Né, que a gente possa ter um plano diretor metropolitano de transporte, de mobilidade, de saneamento, que esse plano seja pactuado com toda a população e que a população tenha plena consciência. Porque não é só o político, é só o engenheiro que constrói, que faz as coisas, a população contribui, mas ela tem que saber para onde ela está caminhando, ela tem que acreditar na ideia. Ela tem que participar disso, acreditar nessa ideia, para seguir. A sociedade civil é que, na realidade, realiza as coisas. Né? Então, nós pensamos que nós temos que entender isso. Uma outra questão que foi falada de planejamento, de falta de planejamento, é o seguinte: nós temos a maior malha rodoviária federal do país dentro de Minas Gerais. Então, os engenheiros perguntaram, mas espera aí, essas rodovias estão ligando o que aonde? Estão promovendo que desenvolvimento econômico? Né? O que elas de fato estão contribuindo com a nossa indústria, algumas que estão isoladas, por exemplo, no Vale do Aço, sem escoamento adequado para que possam crescer, né? A produção de aço inox, a produção dos produtos da usinagem mecânica. Então, os engenheiros querem saber primeiro isso, né? Como que nós vamos colocar as rodovias e ferrovias de Minas Gerais para contribuir com o nosso desenvolvimento econômico, em primeiro lugar, porque do desenvolvimento econômico nós passamos ao desenvolvimento social, o equilíbrio de divisão, e como é que nós vamos construir no passar do tempo. Eu volto a dizer, se temos planejamento, não temos que dizer que nada é caro, porque as coisas têm que ser feitas, mesmo que eu planeje hoje e faça em 10 anos. O que não pode é passar 30 anos e nada ser feito. Como o caso da BR-381, que eu estou escutando há 30 anos que ela está obsoleta, e há 30 anos. Né? Chamada Rodovia da Morte, né? Mas como é que se resolve isso, João? Porque nós temos alguns instrumentos de legislação, do Poder Legislativo, que trabalham nessa perspectiva de, se não longo, pelo menos médio prazo. Por exemplo, os planos plurianuais de ação governamental, que você tem que apresentar aí para 3, 4 anos por vezes. A gente tratando dos gestores públicos e de quem está lá com a caneta na mão, é preciso fazer o quê? É endurecer a legislação, obrigar essa legislação a ser de longo prazo e trazer, seja movimentos sociais, seja os organismos como o CREA e outros de sociedade civil à participação. Aonde é que eles podem se reunir e como devem se reunir para que a gente consiga isso? Os administradores públicos são pessoas da sociedade, como nós aqui. São pessoas como nós, né? A sociedade, para mim, tem que estar convencida. Quando nós planejamos, é importante convencer as pessoas. As pessoas elas não têm que achar que um político, uma pessoa que se coloca à disposição para ser o prefeito, o governador, o presidente, que ele é um grande gênio, que ele vai resolver o seu problema. Não, as pessoas têm que entender que quem vai resolver o problema delas é ela mesma, com sua própria postura, né? Agora, além do seu problema, que é o seu esforço cotidiano, qual que é a contribuição dela e qual que é a cobrança dela para o coletivo? Agora, ela tem que saber qual que é o coletivo. Esforço eu estou fazendo em que direção? Ela tem que estar convencida disso. Nós temos que construir a 381, é isso que nós temos que fazer? Ou a MG10? Ou o que nós temos que fazer de fato? E por que nós temos que fazer isso? Então ela tem que estar convencida disso para ela ajudar nessa contribuição, né? Entendendo que as instituições, elas não podem ser fim em si mesmas. Elas têm que dar o retorno para aquilo que elas existem, fazer o seu papel. E note, as instituições são representadas por pessoas como nós, cidadãos. Então, o que nós precisamos é, de fato, de plano, de uma diretriz. E as lideranças vão conduzir essa diretriz. E toda vez que ela não quiser ser feita, que ela quiser desviar do caminho, toda a sociedade, de forma coletiva, tem que ter consciência, ela tem que saber. Esse é um trabalho para um gestor, um governante, conscientizar as pessoas de um caminho, de um futuro a seguir. Punir quem não fizer é uma alternativa viável, já que a gente parece ter esse distanciamento da participação do cidadão com a do político? Mas é claro, eu penso que as pessoas imbuídas em um cargo, elas têm obrigações. E o não cumprimento dessas obrigações já tem na lei várias punições, né? De diversas formas de punição. Mas eu penso que esse pacto ele tem que ser levado
a sério. Não é só a corrupção, é também a inércia, né? Inércia, né? Eu estava querendo ouvir a ouvidora, até com essa redundância, ouvir a ouvidora, mas saber a sua opinião sobre isso. Ele falou dessa novela de 30 anos da BR-381, a chamada Rodovia da Morte. Isso tem chegado muito na ouvidoria, muitas reclamações. E qual que é a resposta? Não adianta só chegar lá na ouvidoria, tem de ter um retorno. Qual o retorno aí para o cidadão sobre isso, de um problema aparentemente insolúvel em Minas Gerais? É lamentável, né, essa questão da BR-381. A gente tem até medo de cumprir compromissos, né, na região, porque a gente sabe que está correndo um grande risco. Agora, eu entendo que o problema da BR-381, ela é um problema que ele permeia, né, município, Estado e União. Como o Dr. Jobson disse, tem que haver uma convergência de interesses, né, e vontade para que as coisas ocorram e saiam do plano do papel, né? E acho também que quando há um cronograma específico para ser cumprido, a coisa fica mais fácil. Acho que esse cronograma ainda não existe. Dr. Jobson tem mais, talvez tenha mais sabedoria sobre ele do que eu. Eu estava até lendo sobre a BR-381, que nessa proposta, essa outra proposta de duplicação, não se sabe se ela vai, parece que vai, né? Até eu estou torcendo que ela vá, mas não estão sendo cobertos 72 quilômetros de uma região terrível, que só esse ano houve 34 mortes nesse trecho de 72 quilômetros. Não sei se você, chamado de você, para não ter essa burocracia do senhor, se você ficou sabendo desse aspecto. Sim, tomamos conhecimento. A Federação das Indústrias de Minas Gerais, a FIENG, lidera um trabalho muito interessante, chamado Nova 381. É um portal, e nesse portal todas as informações, os projetos, né, as licitações, o caminhar das licitações está descrito lá. Então, é fácil de qualquer cidadão acessar a verdade sobre a 381. Né? Não estou dizendo que tenha ninguém mentindo, mas é porque são tantas informações, são 30 anos de espera, né? Cria até uma lenda, de sofrimento, né? Então cria lenda, né? E o bem da verdade é que são 9 lotes, né? São 9 trechos, cada um com a sua dificuldade, com a sua condição técnica. E esses lotes, eles têm condições diferentes de projeto, de análise, de avaliação, eles não estão perfeitamente integrados. Então, assim, existe ainda uma desconfiança com relação ao executar desses projetos por conta dessa falta de integração. Veja bem, a rodovia está duplicada num determinado momento, quando entra numa determinada cidade, não se constrói um anel rodoviário, não está previsto. Ou seja, a rodovia vai passar segregando a cidade ao meio. E em alguns pontos não está claro, né, que ela será duplicada dentro do município. Então imagina, um fluxo que vem em 2 pistas ou mais e de repente volta para uma novamente. Então é ainda um mistério a questão da 381, né, no tocante a como nós vamos conseguir chegar lá. Agora, de qualquer forma, eu penso que nós temos que iniciar urgentemente essas obras de duplicação. Até porque no decorrer das obras, se problemas forem acontecendo, nós vamos ter uma condição de projetar e resolver problemas posteriores. Essa obra tem que começar, né? Eu penso que será um grande problema, inclusive econômico, principalmente para o Vale do Aço, né? Se de fato essa rodovia não começar a duplicação desse ano para o outro. Eu tenho informações dos próprios engenheiros, né, da Uzi Minas e da Cesita, não investiram mais porque não tem como escoar a produção. Então, e empresa que não cresce, que não vai à frente, ela fatalmente vem atrás. Né? Então, nós temos que entender que se acontece algum problema de produção, de paralisação com aquelas empresas do Vale do Aço, a disseminação da pobreza ali será grande, porque são âncoras para todo o desenvolvimento econômico. Não é só a tragédia, é a estagnação econômica. É estagnação econômica. Temos projetos de qualidade distribuídos nessas regiões, principalmente de interior do estado. A gente estava falando de estradas, e elas, me parece que como política de governo, do governo estadual,
tiveram muita relevância na gestão anterior do senador e ex-governador Aécio Neves, e parece que isso criou um certo ciclo positivo no interior do estado para algumas cidades. Nós temos projetos adequados para que essas macro-regiões do estado, Jequitinhonha, para essas regiões, o CREA conseguiu mapear isso de forma a dizer, nós temos projetos possíveis e factíveis de serem feitos com recursos possíveis nessa cidade, porque a gente sabe que o recurso nem sempre está lá disponível na mão da prefeitura, mas com um bom projeto você pode buscar financiamento. Nós temos com o encontro regional, com o trabalho junto com a ouvidoria, diretrizes que são técnicas. É claro que os engenheiros não fizeram projetos, fizeram um diagnóstico muito bem consubstanciado do ponto de vista técnico. Então agora, para projetar, não é que é difícil. Né? Nós identificamos, por exemplo, lá no extremo norte do estado, na região, numa cidade perto a Manga, né? Sobre o Rio São Francisco, nós temos estradas que chegam dos 4 cantos, inclusive uma que liga ao litoral, poderia ligar o centro e o centro-oeste do país ao litoral, mas falta uma ponte sobre o Rio São Francisco para poder viabilizar essa estrada que cria um eixo para o mar. É impressionante, aí as pessoas têm que dar volta de 100 quilômetros, só uma ponte. Né? Então são questões assim que nós entendemos, justificamos, olha, isso aqui tem que ser feito, não é por conta da cidade de Manga, não é isso, é por conta de todo o desenvolvimento, do lado do projeto Jaíba, né? Por todo o desenvolvimento econômico da região, por escoamento da agricultura, é para isso que tem que ser feito. E isso que nós temos batido na tecla. Agora uma coisa que eu quero ressaltar é que não é verdade, assim, quando a gente coloca assim, nós não temos projetos de qualidade, né? Um projeto, se ele é executivo, ele é de muita qualidade. E o Brasil, a engenharia brasileira, ela ainda é uma engenharia pujante. Eu dou um exemplo para dizer isso, o seguinte, a nossa maior empresa de construção, a Norberto Odebrecht, ela faz o aeroporto de Miami. Agora que parece que vai fazer o aeroporto do Galeão aqui, na privatização. Mas eu não entendo por que não está construindo o Brasil e está construindo países como... E não tem engenharia nos Estados Unidos, que a nossa empresa está lá? Por que a nossa empresa está lá? Porque ela tem excelências. Então o problema é que a gestão pública também está muito preocupada em fiscalizar e não em fazer. Então as instituições públicas não estão contratando direito os projetos. É problema de contratação. Por que não contrata um projeto executivo? Insiste nessa questão do projeto básico. Seria uma situação pior até do que as denúncias de superfaturamento, por aí? Pois, se você contrata um projeto básico, por exemplo, sem nível de execução, sem detalhes executivos, sem especificações, o que é qualidade? Qualidade é a especificação. Eu quero um copo de um determinado tamanho, de um determinado vidro, isso é qualidade. Só o projeto executivo tem. Se você não compra, faz um orçamento sem saber qual é a especificação completa, contrata aquele serviço, na hora de executar os imprevistos que deveriam ser mínimos, passam a ser o máximo. Eles são 1000 vezes maiores. E aí começam os problemas. Mas isso não pode, isso não pode. Muitas denúncias de superfaturamento são equívocos e enganos. Mas no planejamento que a gente fala. É falta do planejamento, é falta de pensar e fazer o trabalho certo no nascedouro. Contratar os projetos certo. Muito bem. Cena Política volta já já. Fique aí com a gente. De volta à cena política que debate essas soluções para problemas que atingem o Estado. Faltam 2 pontos nesses 5 eixos que foram debatidos pelo CREA Minas e pela Ouvidoria Geral do Estado. É o alimento e o meio ambiente.
Naturalmente, 2 pontos que interessam bem de perto ao cidadão. O que foi de importante, discutido aí, o que o cidadão pode saber de novidade para as soluções dos problemas existentes? Muito bem, Carlos. A gente tem que ressaltar que o Estado é grande e as demandas são diversas. O resultado desse trabalho está consubstanciado em cadernos técnicos, são 12, nós estamos entregando todos esses cadernos agora no final do ano para toda a população, mas cada profissional do CREA recebe em casa postado, já recebeu. Isso vem sendo feito durante o ano. Então ali tem as propostas, a análise da conjuntura, o diagnóstico e tudo mais. Mas de uma forma geral, na questão dos alimentos, mesmo com toda a diversidade do Estado, o ponto que os agrônomos, os florestais, os técnicos estão mais preocupados na realidade é com o desenvolvimento de novas tecnologias. Nós precisamos avançar nisso e isso é preciso ter o investimento dos governos, o investimento dos empresários, né, para que a gente possa ampliar a nossa produtividade. Esse é um ponto. Um outro ponto que vi muito recorrente em todos... Produtividade, o alimento pode chegar mais barato, melhor. Exatamente. A produtividade é produzir mais com menos. Exatamente. De uma maneira aí que não é muitas vezes captada pela inflação. Né? E a tendência é aumentar, até porque a população mundial cresce, os recursos são limitados, os problemas ambientais são muitos, né? Então a agricultura tem futuro do ponto de vista da valorização. Não sei se isso é bom. Por isso nós precisamos de produtividade. No mesmo espaço nós precisamos produzir muito mais. E isso é preciso de investimento. Né? Nós temos hoje uma grande produção agrícola no país, exportação, de fato o agronegócio ele garante o nosso PIB junto com a mineração, não é? Mas isso pode trazer muito mais riqueza ao Brasil ainda se aumentarmos a produtividade. Um outro ponto é a agricultura familiar, a potencialização, a proteção, né, assim, um desenvolvimento cada vez maior da agricultura familiar e principalmente eu tenho visto aqui na grande BH um apelo muito grande pelo aporte de maior número de profissionais da Emater. Veja bem, a Emater faz um excepcional trabalho, fez de longa data. A agricultura de Minas Gerais hoje, ela deve muito à Emater. Então o pequeno e o médio produtor rural, ele depende desse aporte de conhecimento. Ele quer cada vez mais assistência para melhorar a sua assistência técnica, para melhorar a sua produção, para o conhecimento que venha trazer de fato eficiência no negócio dele. Então, são esses os pontos que são muito recorrentes e falados e pedidos pelos profissionais de agronomia em Minas Gerais. Quando o Carlos citou também a importância de meio ambiente, há uma necessidade de simplificar as normas, os procedimentos que são adotados hoje pelos órgãos ambientais, para que se tenha pelo menos uma agilidade um pouco maior nisso, porque a gente sabe que as penas por vezes são duras, sejam elas no plano estadual, federal, quaisquer, mas é necessário algum tipo de evolução. O que foi apresentado nesse diagnóstico? Tocante ao meio ambiente, os engenheiros não estão preocupados com as normas, porque a engenharia é capaz disso. A engenharia é capaz de levar o homem à Lua, de levar uma sonda fora do nosso sistema solar. Nós somos capazes de produzir aviões, de gerar energia, e nós somos capazes de mitigar as condições ambientais. Nós somos capazes de fazer o uso da água em Belo Horizonte por 6 milhões de pessoas diariamente e voltar à bacia do São Francisco com essa água limpa. Nós temos a tecnologia para isso. É preciso do investimento. Então, as preocupações com o meio ambiente estão muito mais na questão da tramitação, simplificar os trâmites, essa que é a questão, mais do que a preocupação com a legislação. Agora, é claro que o meio ambiente depende de saneamento, e esse é um outro eixo que está sendo muito falado, né? E é urgente a nossa condição de implementar as estruturas de saneamento, de tratar principalmente o esgoto, de fazer o que a gente chama de caça-esgoto, tirar o esgoto que está irregular das redes de drenagem, colocá-la no interceptor que é específico do esgoto para levar para as estações de tratamento de esgoto. É isso que vai tirar o deflúvio, o resíduo inadequado, por exemplo, da Lagoa da Pampulha. É um absurdo hoje a gente não ter o saneamento básico, né, chegando a 100% das pessoas, né?
Talvez aí esteja aí na casa de 80, não sei. A água chega, a água tratada chega em Minas Gerais em mais de 90%. Mas o esgoto tratado, depois que se usa a água, como se devolve à natureza, né? Isso não. Isso nós estamos ainda um pouco atrasados. E um outro problema no interior de Minas seríssimo é a destinação dos resíduos sólidos, é o lixo. É a acomodação do lixo, a compostagem, né? A coleta seletiva, que está só na ideia, em toda Minas Gerais ainda. Então, é um fator que nós temos muito para caminhar e muitos anos ainda de conscientização, de educação e de ação, né, da sociedade, do administrador público para a gente resolver isso. Esse absurdo dos lixões aí, né, que a gente vê em várias cidades até hoje, né? E a ouvidoria, qual que é essa preocupação da instituição com o meio ambiente? Nós temos, na ouvidoria geral, nós temos 6 ouvidorias especializadas. E dentre elas, nós temos a ouvidoria ambiental, que é a ouvidoria que trata especialmente dessas questões de meio ambiente. E nós sempre recebemos manifestações desse tipo e gostaríamos, inclusive, de divulgar esse canal, porque para nós é importante. Se é para a população acionar, pode divulgar mesmo, deve divulgar. Então, é o nosso tridígito, que é o 162, e se quiserem acessar o nosso site, que é o www.ouvidoriageral.mg.gov.br, lá também tem a forma fácil de você fazer a sua manifestação. No campo direito, ela é online. E então nós precisamos disso, porque a interlocução com a Secretaria de Meio Ambiente e as diversas fundações e institutos que estão ligados, ela é contínua, ela é constante e nós precisamos de aprimorar, né, esse trabalho desenvolvido, porque já sabemos que evoluiu, mas precisamos de evoluir. Sobre a questão dos resíduos sólidos, a Secretaria Extraordinária de Gestão Metropolitana desenvolveu um trabalho e o edital não tem certeza se está sendo colocado agora para ser publicado, para resolver primeiramente essa questão de resíduos sólidos aqui na nossa região metropolitana. Como o doutor Jobson falou, nos encontros também do Estado em Rede, né, essa questão era recorrente e muito séria. Então, são questões que estamos bem atentos. Então, quem tiver o lixão lá perto da sua casa, deve acionar a ouvidoria. Deve acionar a ouvidoria. Nós vamos fazer a interlocução com o órgão competente e uma resposta. Chega lá no ouvido do governador. Chega no ouvido do governador. E o importante de nós falarmos, como o Guilherme perguntou, a ouvidoria ela vem passando por uma evolução grande, inclusive em número de manifestação, e a partir dessas manifestações nós temos feito diagnósticos. Então, nós extraímos dessas manifestações diagnósticos para levarmos aos gestores e também ao governador. O acompanhamento do cidadão pode ser feito de que forma? Porque talvez para mitigar ou para minimizar essa situação de o cidadão, como você bem disse, eu vou para a ouvidoria, mas não vou receber uma resposta. Ou aquilo vai ficar lá. As respostas são individuais? O cidadão tem condições de acompanhar toda a movimentação que é feita a partir de uma denúncia, de um elogio, de uma crítica, ou do que quer que seja? Tem sim. A forma mais fácil dele acompanhar é quando ele escolhe a resposta via internet, porque ele tem acesso ao sistema e ele pode acompanhar passo a passo da manifestação. Então, o encaminhamento ao órgão competente para resolver aquela pendência, o retorno, a resposta. Se não ficou satisfeito, ele pode falar de novo, porque nós também temos modo de resposta através de carta ou telefone. Mas a forma mais fácil dele acompanhar é via internet. Só para encerrar o programa, que infelizmente o tempo está acabando, esse tipo de projeto que envolve toda a comunidade, o CREA Minas tem novas propostas dessa linha, vai levar outros tipos de debates? Claro, nós queremos cada vez mais nos aproximar da sociedade, né? Sociedade, queremos fazer que ela entenda que a engenharia só existe para melhorar a vida das pessoas, para construir as coisas que as pessoas precisam para terem mais qualidade de vida. Então nós precisamos dessa proximidade. Não vê o engenheiro como aquele profissional autônomo que fica lá. Muito ao contrário. Junto ao concreto, à obra. Os engenheiros querem retomar a sua autoridade técnica, o seu espaço político perdido, né? E ter o desenvolvimento social junto com toda a sociedade. É isso que quer a minha categoria.
Ótimo. Agradecemos a Jobson Andrade, do CREA Minas, Mônica Coelho, da Ouvidoria Geral do Estado, Guilherme Ibrahim, da CBN, e agradecemos a quem acompanha a Cena Política, e nós voltamos na próxima semana levando o debate até a sua casa. Até lá!